Pronto, boa noite, pessoal. Eu vou só tirar a apresentação e botar de novo, que eu deixei ela meio fixa. Vou apresentar aqui a tela inteira. Vou ver aqui os comentários pelo celular e vou apresentando. Bom, hoje a gente vai falar sobre os triângulos, tá certo? A gente vai retomar algumas coisas que a gente falou na semana passada, quer dizer, na semana retrasada, né? Que foi a minha aula. E aí vocês não hesitem em tirar dúvidas e tal. Eu não sei como é que está sendo o estudo individual de cada um, mas eu espero que esteja tudo bem. Bom, vamos começar. Triângulo, como a gente sabe, ele é um polígono de três lados. Eu ia fazer uma aula sobre polígonos, mas como é uma coisa muito básica, não tem tanta coisa para dar. É mais sobre aquela questão da soma dos ângulos internos e tudo mais, mas a gente pode ver isso posteriormente. Então, o polígono ele é o triângulo ele é um polígono de três lados. Aí você pode ver como a gente. Só permitir aqui a pessoa entrar. Ó, deixa eu voltar aqui. Pronto. Aqui, como você pode ver, eu tenho três segmentos de reta, que a gente falou na aula passada: AB, AC e BC. Para quem não lembra, segmento de reta é uma parte da reta, é um intervalo, né, de uma reta. E aí, pronto, beleza. Aqui foi só mesmo a zoar, Triângulo das Bermudas, que eu achei legal. Bom, classificação. Os triângulos eles podem ser classificados em três, né? Equilátero, isósceles e escaleno. Talvez vocês já tenham visto isso alguma vez na vida de vocês, mas é muito importante, sabe, essa classificação. Pode ser que caia no Enem, se você não souber a diferença, você pode acabar errando a questão. Então, basicamente, o triângulo equilátero ele tem os três lados iguais, né? E, consequentemente, ele vai ter os três ângulos iguais. Então, como semana passada eu provei, né, que a soma dos ângulos internos é 180, se eu dividir por 3 vai ficar 60. Então, cada lado desse triângulo equilátero, né, vai ter 60 graus. Beleza. O triângulo isósceles, tem problema não, chegou atrasada. O triângulo isósceles, ele é um triângulo que tem os dois lados iguais e um lado dele é diferente. E, consequentemente, os seus dois ângulos dois dos seus ângulos, né, vão ser iguais. Beleza. E o triângulo escaleno é um triângulo com os três lados diferentes. Aqui a gente tem a representação deles, certo? E como você pode ver, o triângulo equilátero, os três lados iguais, o triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente, e o triângulo escaleno, os três lados diferentes. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta em relação a essa questão de ângulo, de lado e tal? Não? Beleza. Qualquer coisa vocês me interrompem. Pronto. Quanto aos ângulos, né? A gente classifica os triângulos pelos ângulos também, certo? A gente falou semana passada sobre um triângulo quando ele é acutângulo, obtusângulo e tal, né? Aqui, quando a gente forma um triângulo, né? A gente tem um triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que só apresenta ângulos agudos. Aí a gente falou que era um ângulo agudo, né? É um ângulo que é maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Então, um triângulo acutângulo, ele é um triângulo que todos os seus lados são menores do que 90 graus. Um exemplo que eu posso citar é o triângulo equilátero, que ele tem 60, 60, 60, né? Ele é um exemplo de triângulo acutângulo. Beleza. O triângulo obtusângulo, ele é um triângulo que tem um ângulo maior do que 90 graus. E não é por coincidência, por causa do ângulo obtuso. Novamente, lembrando, um triângulo obtuso, ele é um triângulo com um ângulo, né, maior do que 90 e menor do que 180. Então, um triângulo obtusângulo, ele vai ser um triângulo que tem apenas um lado maior do que 90 graus.
A pessoa pergunta, né? Ah, será que pode ter um triângulo com dois ângulos maiores do que 90? Não, porque se eu tiver um triângulo com dois ângulos maiores do que 90, eu já não vou ter um triângulo aí, certo? Porque aí ele vai ficar maior do que 90, maior do que 90, com certeza vai dar maior do que 180. E aí a soma dos ângulos não pode passar de 180 graus. E é por isso que, né, ele só tem um ângulo de maior do que 90 graus, né, nesse caso. E aí o triângulo retângulo é aquele famoso triângulo, né, que a gente conhece, que ele tem um ângulo reto, e uma das propriedades dele é que a soma dos seus dois outros ângulos, ou seja, um ângulo eu tenho que é 90, né? A soma desse, por exemplo, desse B aqui, ó, desse ângulo B, que eu estou chamando de B, e desse ângulo A, vai ser um ângulo complementar. Lembra do que eu falei, eu quero um ângulo complementar? A soma desses ângulos, né, vai dar igual a 90 graus. Então, ele tem essa propriedade, né, de quando eu tenho um triângulo retângulo, a soma dos outros dois ângulos, que não são os iguais 90 graus, né, eles são complementares. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta em relação a essa classificação? Beleza. Pode ser 45, 45. Assim, pode. Pode ser 45 e 45, entendeu? Assim como pode ser, tipo, 50 e 40, sabe? Então, ele é complementar, então ele varia. Ele tem suas variações. Não necessariamente vai ser 45, 45, né? Mas ele pode ser sim, sem problemas. Aí, nesse caso, né, a gente vai ter um triângulo retângulo, né? Mas também ele vai ser um triângulo isósceles, né? Porque ele vai ter dois lados iguais. Boa pergunta essa, do 45 e 45. Pronto, pessoal. Aqui a gente tem o teorema do ângulo externo. Ele não é muito cobrado, mas eu achei interessante falar só por descarrego, né? Vai que cai no Enem e tal, e aí eu me culpo depois, eu me frustro e frustro vocês. Então, vamos lá. Em todo triângulo, a medida de um ângulo externo, ele é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Meu Deus, o que é isso? Pronto, caiu na UES, né? A galera que talvez faça a UES, né, vai usar. Beleza. O que é que ele quer dizer? Ó? Quando eu tenho um ângulo externo, desse ângulo aqui C, né? Ele é a soma a soma dos ângulos internos dos outros dois lados, né? Adjacentes. E aí a gente pergunta, mas por quê, né? Aí eu posso provar aqui, né? Só mesmo por manipulação que isso é verdade, certo? Vamos dizer, deixa eu botar aqui de outra cor. Vamos dizer que esse ângulo interno aqui, ó, é um ângulo X, né? Beleza. E que esse outro ângulo externo aqui, que eu vou botar de amarelo, é Y. Eu quero saber quanto é o Y, né? Saber se realmente é igual, como ele está me dizendo. Então, eu sei que alfa mais beta mais o ângulo X, ele vai ser igual a quanto, né? Ele vai ser igual a 180 graus. Justamente porque a soma dos ângulos internos desse triângulo, né, é 180, desse não, de qualquer um, né? É 180 graus. Não liguem para a letra, porque é meio ruim de escrever mesmo, que eu estou escrevendo com o mouse, certo? Beleza. E o que é que eu sei também? Eu sei que x mais y, um ângulo x mais um ângulo y, ele vai ser igual a 180 graus. Por que ele vai ser igual a 180 graus? Justamente porque aqui eu tenho um ângulo raso, ó. Percebam. Só um momento. Se eu juntar, ó, esse ângulo amarelo com esse ângulo verde, aqui que eu fiz, né? Ele vai ser igual a 180 porque é um ângulo raso. Lembra da aula que a gente falou também na semana passada, que é um ângulo raso, né? E aí a gente manipula. Deixa eu fazer aqui de outra cor. Se tiver dúvida, pode perguntar. São congruentes. Eles são congruentes, né? Eles são iguais. Vamos lá. Aí, se eu passar o x para o outro lado, ó, alfa mais beta
vai ser igual a 180 menos o x. Se eu passar o x para o outro lado. Estou fazendo isso só para isolar o x de um lado e o x do outro lado. Beleza. Ele estava somando, ele passa subtraindo. E eu sei que o y, ele é igual a 180 menos x também. Né? Ele estava somando, ele passa subtraindo. Beleza. Se eu sei que um é 180 menos x e o outro também é 180 menos x, então significa que eles são iguais. Então, alfa mais beta, ele é igual ao y. Ou seja, então o y ele vai ser justamente a soma de a mais b. E isso funciona não só com esse ângulo externo, né, mas com todos os outros ângulos. Tanto o ângulo externo de A, aqui, né, quanto o ângulo externo de B. Aí você pode fazer depois em casa, ou mesmo se você quiser brincar e tal, de contar. Beleza, vamos voltar. Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Eu estou sendo muito rápido, tá muito devagar. E aí, como eu falei, ó, esse teorema é válido para qualquer ângulo externo de um triângulo. Pronto, beleza. Vocês podem ir falando, certo? Não tenham vergonha não de participar da aula. Beleza. A altura. Muitas vezes a gente confunde o que é a altura, né? Mas a altura ele é um segmento de reta, né, que ele parte da extremidade de um vértice, mais ou menos no maior grau, né? E ele é perpendicular ao lado oposto a esse vértice. Por exemplo, se a gente coloca esse triângulo aí, a gente pega o lado mais alto, né? O lado A. Beleza. Aí, quando a gente vai, para a gente traçar a altura, a gente pega o segmento de reta, que ele faz um ângulo de 90 graus com a perpendicular dele. Ó, de A até H. Aí, às vezes, a gente se confunde, ó. A gente bota esse triângulo aqui, ó, ABC, né? Esse outro triângulo aqui, e acha que a altura é o AB. Porque ele vai, ó, do segmento de reta do ponto mais alto, né? E aí ele vai até o ponto mais baixo do triângulo. Mas não, ele tem que se alongar de uma forma reta, de uma forma que faça perpendicular com esse chão aí, com essa base BC, e aí forme um ângulo de 90 graus. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação à altura? A altura é bem tranquila, né? Mas às vezes a gente se confunde no que é a altura, né? Beleza. Se eu tiver errado, vocês me falam também. Segmentos notáveis em um triângulo. A gente tinha falado semana passada também sobre isso, mas é bom sempre reforçar, né, que isso cai muito assim, costuma cair nos vestibulares e tal, e às vezes a gente confunde o que é uma bissetriz, o que é uma mediana e tudo mais. Bissetriz, ele é a semirreta que ele vai do vértice, ó, do ângulo, desse vértice A, e ele divide esse vértice em dois outros ângulos menores do que a mesma medida. Então, aí eu só vou olhar para o ângulo, beleza? Não vou olhar para a base, nada disso. Ó. Ele parte do A e vai até o S. Mas aí tudo bem. O que é que ele faz? Ele só corta o ângulo em dois. Basicamente isso. Ou seja, aqui eu botei, ó, A é igual a 80 graus. Se eu dividir em dois, uma parte do ângulo vai ficar 40 e a outra parte 40. Essa parte eu acho que é tranquila. A mediana, ela é o segmento de reta que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Ou seja, da mesma forma aqui, ó, eu peguei o B e vim até o M. Esse M, ele divide em dois esse segmento de reta aqui, ó, AC. AC era, sei lá, 10. Quando eu divido em dois, vai ficar 5 e 5. Então, AM, como eu botei aqui, ó, é igual a MC, porque ele divide o segmento de reta AC em dois. Então, às vezes, eu posso ter uma bissetriz e uma mediana ao mesmo tempo? Pode, sem problemas. Mas bissetriz é uma coisa e mediana é outra coisa. Se acontecer de serem bissetriz e mediana,
a questão vai ter que dizer, você não tem que dizer assim, ó, vixe, esse ângulo aqui eu acho que é igual a esse. Você não pode achar, né? Você tem que ter certeza. E aí a certeza que você tem normalmente é quando a questão lhe dá. Beleza, pessoal, alguma dúvida em relação ao que é bissetriz, o que é mediana? Eu não botei aqui um exemplo, mas é bem fácil essa que é uma mediana e a bissetriz. Pronto. Beleza. Baricentro, né? Eu não sei se vocês estão familiarizados do que é um baricentro. Ele é um pouquinho mais específico, mas não significa também que ele não possa cair no Enem, né? O baricentro é assim, ó, quando a gente tem, lembra da mediana, né? Que eu acabei de explicar. Eu tenho três medianas aqui, ó, nesse triângulo. AP, CM e BN. Beleza. Quando eu ligo essas medianas, né, nos seus respectivos segmentos de reta, né, eu vou ter um ponto em comum, que é esse ponto G, que eu estou representando aqui. Então, o baricentro ele é o encontro das medianas. Basicamente é isso. E aí, ó, eu vou ter as propriedades dele, que é assim. PG vai ser, quer dizer, AG vai ser duas vezes GP, como eu representei aqui, ó. AG é duas vezes GP. BG é duas vezes GN e CG é duas vezes GM. Por quê? Porque o triângulo ele faz uma razão de 2 para 1. De um segmento de reta da mediana, né, as três medianas, para o outro. Mas por que disso? Né? A gente pode provar, né, essa propriedade. Não é muito difícil. Pronto. Eu já deixei aqui pronto, né, para ficar mais fácil os cálculos. E aí, ó, eu peguei só esse triângulo aqui que eu vou marcar. Ó. Eu peguei somente esse aqui, ó. Beleza? Só para provar em um, porque aí vai ser propriedade para os outros. Isso já é verdade, mas eu vou só provar para vocês. Pronto. Aqui, eu sei que eu vou marcar aqui de amarelo, ó, esse triângulo aqui, GMA, triângulo GMA. Deixa eu aproximar mais para ficar melhor de vocês verem. Esse triângulo GMA, ó, ele vou marcar de amarelo. E o triângulo CGA, eu vou marcar de azul. Beleza. Aqui você pode perceber, se você olhar também para a imagem, que uma das está horrível, né? A minha imagem está melhor. Mas a imagem está melhor. Aqui, ó, eu vou ter um triângulo, dois triângulos, três triângulos. Então, esses três triângulos eles vão ser iguais. Isso vai ser importante para a gente provar. Beleza. Seria uma progressão aritmética. Não é que é uma progressão aritmética. Eles têm essa razão, né? Mas a gente não costuma trabalhar com isso. É mais a questão assim, razão é uma divisão, né? Razão é uma divisão, ou seja, de 2 dividido por 1. Ou pode ser 2 dividido por 1. Ou seja, se eu aumento 4, pode ser, né? Mesmo. Realmente é verdade, é uma progressão aritmética, né? Se eu aumento 4, o outro vai 2. Se eu aumento 6, o outro vai para 4, vai para 3. Então, assim sucessivamente, né? Mas a gente não costuma trabalhar com essa questão de progressão, pelo menos ainda não, né? Nisso não. Mas razão, aqui você só precisa entender que ela é uma divisão, né? Beleza. Eu sei ó, deixa eu fazer aqui no cantinho. Eu sei que a área de um triângulo, que a gente sempre aprendeu, é o quê? É base vezes altura dividido por 2. Beleza. GM é a base do triângulo amarelo. Vou botar aqui. Triângulo amarelo. É igual. Não, desculpa. GM não. A área do triângulo amarelo. Agora sim. Ele é igual ao quê? Ó? A base. Quem é a base? GM, né? Essa base aqui, ó. GM
que é essa base, vezes a altura que é AM, mas eu posso chamar de H e tal. Pode chamar o que você quiser, eu vou chamar de H para facilitar. Vezes H, Hzinho, né? Dividido por 2. Beleza. Vou fazer aqui mais no cantinho. Eu sei, ó, que a área do triângulo azul que eu fiz, ele vai ser igual à base dele, CG vezes a altura. Quem é a altura dele? Ó? A altura não é GA, certo? Ah, como eu falei, né? Por isso que é importante falar sobre a altura. Porque GA, ele faz parte do triângulo sim, mas para ser a altura, ele tem que fazer uma perpendicular com essa base, né? Essa base CG. A que faz perpendicular com ele é justamente o Hzinho, certo? CG vezes Hzinho dividido por 2. Isso é a área do triângulo azul. Beleza. O que é que eu sei também sobre isso? Agora eu vou vir para cá. O que é que eu sei sobre esse triângulo? Eu sei, ó, que se eu tiver aqui, ó, a área aqui desse triângulo amarelo, se eu chamar a área aqui de X, nesse triângulo aqui azul, eu vou ter dois triângulos iguais ao triângulo amarelo também, né? Isso é uma propriedade, isso é porque o encontro das medianas faz isso, né? Deixa divide a área dos triângulos em três triângulos iguais, pelo menos nessa parte aqui eu peguei, né? CMA. E aí, esse triângulo aqui, ó, CGA, ele vai ter essa parte aqui, ó, GNA, que vai ser X também, e vai ter CGN, que vai ser X também. Ou seja, eu sei que a área do triângulo amarelo é X, a área do triângulo azul vai ser X mais X, vai ser igual a 2X. Pronto. Aí o que é que eu já posso fazer? Se eu sei que a área do triângulo azul é CG vezes H, como eu coloquei aqui, ela vai ser também igual a 2x, então 2x, que é a área do triângulo azul, vai ser igual a CG vezes H dividido por 2. E quanto é a área do triângulo amarelo? É justamente x, que vai ser igual a GM, né? GM vezes H dividido por 2. Pronto, ó. Se eu sei quanto é x, eu posso substituir aqui no 2 vezes o x. Ó. Ou seja, vai ser 2 vezes GM vezes H dividido por 2 igual a CG vezes Hzinho dividido por 2. Legal. O que é que eu já posso fazer aqui? Ó? Eu posso cortar o H com o H, porque ele está de um lado e do outro da igualdade, ele está multiplicando, né? Eu posso cortar esse 2 com esse 2, ou seja, esse 2 aqui também, ó, eu posso multiplicar. Posso passar multiplicando, ele está dividindo, né? Ou seja, 2GM, 2 vezes GM, vai ser igual a CG. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Ó, 2 vezes GM é CG. Se a gente voltar para lá, ó, 2 vezes AG é igual a 2 vezes GP. 2 vezes BG é igual a 2 vezes GN. E CG é igual a 2 vezes GM, que é o que eu acabei de provar, né? 2 vezes GM é igual a CG. 2 vezes GM é igual a CG. Isso aí, ele vai ser igual tanto nessa parte essa parte que eu fiz, né? Que foi só um segmento de reta, mas ele vai ser também nas outras medianas. Aí você pode fazer também, mas
eu iria me estender muito, certo? Isso é só uma propriedade, mas pode ser que seja importante para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perturbar. Um outro conceito é o ortocentro. Eu só vou falar sobre ele. Quando eu faço a altura, né, que é a perpendicular do triângulo, eu vou ter o chamado ortocentro, que é o encontro das alturas. Basicamente é isso. O ortocentro é o encontro das alturas. Ele não tem uma propriedade assim específica, mas pode ser que caia só mesmo sobre o que é o encontro das alturas, pode ser que caia mais ou menos assim. Mas eu não costumo ver muito em questões estilo Enem, não. Vamos lá fazer um exercício. Pronto. Considerando que OC ele é bissetriz de A ou B, determine X e Y. Ou seja, eu tenho aqui OC, e aí ele dividiu a semirreta aqui, OA e OB, em dois. Beleza? Ou seja, ele quer saber quanto é x e y, né? Então, a primeira coisa que eu sei é que, como ele dividiu em dois, o A ao B, a OC vai ser igual a COB, justamente porque ele dividiu esse ângulo em dois, que é justamente o que eu falei antes. Lembra de bissetriz, que ele divide o ângulo em dois? Beleza. Então, eu sei que y mais 20 é igual a 2x menos 10. Justamente porque esses dois ângulos vão ser iguais. Beleza, pessoal? E aí, se eu passar o mais 20 para o outro lado, ele vai ficar menos 20. E aí vai ficar y igual a 2x menos 10 com menos 20, vai dar igual a menos 30. Beleza? Então, y vai ser 2x menos 30. A partir daí, ó, a gente já pode lembrar que aqui, nessa imagem, eu tenho um ângulo raso, ó, 4x, y mais 20 e 2x menos 10. Lembra que é um ângulo raso, né? Baricentro pode ter bissetriz? O baricentro pode, sem problemas. Pronto. Então, ó, eu sei que 4x mais y, 4x mais y mais 20, mais 2x menos 10, vai ser igual a 180 graus. Beleza? Justamente porque eu tenho um ângulo raso. Vocês lembram, né, do ângulo raso, que ele é igual a 180. Então, ó, eu marquei aqui, ó, em vermelho, né, o y, justamente para a gente substituir, ó. Eu sei quanto é y. Y é 2x menos 30. E aí eu faço 4x mais. Quanto é y? Y é 2x menos 30. Mais 2x menos 30, mais 20, mais 2x menos 10, igual a 180. Se eu somar 4x com esse 2x com esse 2x, vai ficar 8x. Se eu somar menos 30 com menos 10, vai ficar igual a menos 40. E aí eu repito o mais 20, né? Esse beta é o mesmo que B. Beta? Qual beta que tu tá falando? É um ângulo B. Me diz aí qual a tua dúvida. Isso, é porque assim, tu colocou AOC é igual a COB. Esse COB é esse mesmo, que parece a letra beta, né? Por isso que eu tô te perguntando. Não, é o B mesmo, não é o beta, não. Pois é, porque eu tava querendo entender. Tá bom, obrigada. Ah, pronto, beleza. Pronto, ó. Continuando, a gente estava aqui falando, né? Tava fazendo algebrismo aqui. E aí, ó, a gente soma, né? Menos 40 com mais 20 vai dar igual a menos 20. Se eu passar para o outro lado somando, vai ficar mais 20, aí vai ficar 8x igual a 180 mais 20. 8x igual a 200, né? E aí, se eu passar o 8 para o outro lado, vai ficar x igual a 200 dividido por 8, x igual a 25 graus. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em encontrar aqui o x? Podem interrompendo qualquer coisa. Beleza, se eu já sei quanto é x, então dá para eu saber quanto é o y, porque y ele é 2x menos 30. Então, eu substituo y igual a 2 vezes quanto é o x? É 25.
Então, 2 vezes 25 menos 30 vai dar igual a 50 menos 30, que vai dar igual a 20. Beleza? Então, x é igual a 20, x é igual a 25, y é igual a 20. Pronto. Ó. Outra questão aí, falando sobre essa questão de bissetriz. Sendo MR a bissetriz de M, certo, né? As medidas dos ângulos em M e P são nessa ordem. Então, ele quer saber quanto é esse ângulo M e esse ângulo P, né? E aí, ó, é bem fácil, porque se eu sei que MR dividir é uma bissetriz, o ângulo RMQ, né, que é esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a 25 também. Porque como ela é bissetriz, então o outro lado tem que ser igual ao o mesmo, né? Então vai ser 25. Por eliminação, né, 25 mais 25 vai dar 50. Então eu já poderei descartar o A, o C e o D, porque como ele quer nessa ordem, né, em MP, M eu já sei que vai ser igual a 50. Mas ele faz justamente essa pegadinha, ele coloca ó, 25, 50, porque ele faz você confundir que M é 25, mas M, na verdade, é 25 mais 25, justamente porque é uma bissetriz, então vai dar igual a 50. Beleza. Então, para eu saber que eu coloquei aqui, ó, ângulo A, né? Para eu saber quanto é esse ângulo A, que ele chamou de P também, eu faço pela soma dos ângulos internos de um triângulo, que eu sei que é igual a 180. Ou seja, A mais 50 mais 54, que é esse outro ângulo aqui, vai dar igual a 180. Se eu somar 50 com 54, vai dar igual a 104. Então, A mais 104 vai dar igual a 180 graus. Se eu passar o 104 para o outro lado, vai ser igual a 180 menos 104, A igual a 76. Então, é justamente a letra B. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Bem tranquilo, né, esses exercícios, mas os exercícios da lista vão dar um pouquinho mais de trabalho para vocês. Justamente para vocês pensarem. Isso é só mesmo introdução, né? Condição de existência de um triângulo. Isso faz muita gente cair em pegadinha, mas é uma coisa assim tão fácil, sabe? Que até com as coisas aqui que eu tenho dá para falar sobre isso. As três medidas ABC, elas formam um triângulo, beleza. Eu sei que cada uma delas, se eu pegar uma delas, né, a soma, ela tem que ser menor, esse lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois ângulos. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que A tem que ser menor do que B mais C, B tem que ser menor do que A mais C, e C tem que ser menor do que A mais B. Ou seja, cada lado, né, tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Ah, mas por que disso? Por exemplo, se eu pego... Vocês não estão me vendo. Vou botar aqui para vocês me verem. E para eu me ver também. Ó, se eu pego essas minhas canetas aqui, né, eu consigo formar um triângulo tranquilamente, né? Porque eles têm, ó, mais ou menos a mesma medida, percebam. Eles têm mais ou menos a mesma medida. Então, para formar, é tranquilo. Agora, se eu pego aqui, ó, um lado muito grande, que é essa caneta aqui, e eu pego dois outros lados menorzinhos, né? Com certeza eu sei, ó, a soma desses dois não é maior do que o outro lado. Então eu nunca vou conseguir fazer um triângulo com isso aqui, ó. Percebam. Não dá para fazer um triângulo com isso aqui, ó. Justamente porque a soma dos lados tem que ser maior do que o outro que eu estou comparando. Certo? Isso é uma coisa assim, né, bem na prática mesmo, bem tranquilo de você pensar. É mais fácil você pensar assim na prática, né? Mas é basicamente isso. Você tem que saber que a soma dos outros... E, tipo assim, se você tiver um triângulo assim, normalmente o Enem já até cai uma questão dessa, né? Pedindo para você formar os triângulos e tal, com os palitinhos de fósforo. Tem até eu acho que eu até coloquei na lista de exercício. E aí é bem tranquilo mesmo a questão. Mas, às vezes, você não sabe, né? Você acha que, não, tal. Dá para fazer um triângulo com um lado menor, né? Então, realmente tem que ser desse jeito que eu coloquei.
Ó, a soma dos dois ângulos adjacentes ao que eu estou comparando tem que ser maior do que ele, né? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Na prática é bem fácil você fazer, né, com as canetas. Beleza. E aí você tem uma consequência. Não é tão importante, mas eu achei legal falar. Que assim, ó, o maior lado que eu tenho de um triângulo, ele sempre vai ser oposto ao menor ângulo. E o menor lado, ele vai ser sempre oposto ao maior ângulo. Isso você pode até perceber, se você vê, por exemplo, um triângulo obtusângulo, né, que ele é maior do que 90 graus, você pode perceber que o lado oposto a ele é menor. Deixa eu botar aqui para carregar meu PC. Beleza. Certo, pessoal? Então, vamos falar de semelhança de triângulos. Isso aqui é uma das questões mais importantes da aula, que eu realmente quero frisar e que cai muito, muito, muito no Enem. Isso aqui realmente é o que cai. Dois triângulos, eu tenho o triângulo A, B, C e D, E, F, né? Eles são semelhantes quando os seus ângulos são congruentes e os seus lados são proporcionais. Aqui, para você saber que dois triângulos são semelhantes, é quando você tem uns ângulos iguais. Ou seja, esse ângulo A aqui, do vértice A, né, ele vai ser igual ao D. O B vai ser igual ao E e o C vai ser igual ao F. Por isso que eles vão ser semelhantes. Mas semelhante quer dizer igual? Não. Ah, então o que é que tem de diferente neles? É o lado. O segmento de reta AB, aqui, ó, AB, que eu representei pelo lado C, né? Lado C, vai ser congruente, não é nem congruente, vai ser semelhante ao F. Por que que ele é semelhante? Porque ele está no mesmo lado dos ângulos, do ângulo aqui, ó, de 3, né? 3 argolas e 2 argolas, 3 argolas e 2 argolas. Mas quer dizer que ele é igual? Não, ele é semelhante. Então, ele vai fazer uma proporcionalidade. Eu sei que A é proporcional, é congruente, né? A D, C, B é congruente a E e C é congruente a F, aqui que eu representei. Então, ele vai ficar desse jeito, ó, nessa proporção. Tem os mesmos ângulos, com lados diferentes, é isso? Pronto. Os ângulos são iguais, né? Os ângulos são iguais. Mas os lados vão ser, como falou, são diferentes. Eles são semelhantes, eles não são iguais, né? Eles são semelhantes. Então, eu posso fazer essa proporcionalidade com eles, justamente porque eu vou ter esses ângulos iguais. E aí vai ter essa proporção, ó. A sobre D igual a B sobre E igual a C sobre F. Eu poderia botar A sobre D e E sobre B? Não, porque eu tenho que colocar a proporcionalidade conforme o que eu comecei. Eu posso inverter isso aqui que eu coloquei, essa proporção. Eu posso dizer que D sobre A é E sobre B e é igual também a F sobre C? Posso. É uma proporção. Não tem problema você mudar, mas você tem que colocar em cima, né, no numerador, o começo do mesmo triângulo que você botou. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Mas a gente vai aprendendo mais na prática isso mesmo, a questão de semelhança. Semelhança, você olha assim, parece fácil, parece difícil, não sei. Mas você só aprende fazendo questão. Essa é a verdade. Se tiver alguma dúvida, podem interromper, beleza? Pronto, ó. Aqui eu tenho um exemplo de semelhança de triângulos. Eu tenho dois triângulos, ó. Perceba, esse triângulo aqui é bem maior, né? E esse outro aqui é bem menorzinho. Só que eles são semelhantes, ó, porque eles estão com os lados, com os ângulos aqui, ó, marcados, iguais. Ele tem um ângulo de 90, esse aqui tem duas argolas, esse aqui tem duas argolas, esse aqui tem uma argola, esse aqui tem uma argola. Então, eu posso fazer essa proporcionalidade entre eles. Deixa eu fazer aqui, desenhar aqui. Opa. Pronto.
Aqui eu coloquei, ó. Acima, pronto. Aqui eu coloquei eles dois. E aí eu vou ter essa proporcionalidade, ó. Eu sei que H, ele é sobre 1,8, né? Ele é igual a 30 sobre 2. Ah, mas por que que tu começou pelo H? Por que que tu não pôs sobre 1,8? É justamente o que eu falei, ó. Aqui eu fiz essa proporcionalidade aqui, né? Beleza. Mas eu posso também inverter. Eu posso dizer que 1,8, triângulo pequeno, né? Lado do triângulo pequeno, dividido pelo lado do triângulo grande, sobre os mesmos ângulos, óbvio, né? 1,8 sobre H é igual a 2 sobre 30, sem problema nenhum. Você pode ficar à vontade. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas é essa questão, é você saber montar essa semelhança. Você também pode montar a semelhança assim, ó. Estou insistindo nisso porque às vezes, se a gente se confundir em um bichinho desse, pronto, é a questão. A gente pode colocar assim também, ó. H está para 1,8, assim como 30 está para 2, né? Perceba, ó. Por que que isso é tudo igual, ó? Porque 1,8 vai multiplicar o 30. 1,8 vai multiplicar o 30. 1,8 vai multiplicar o 30. O que foi que eu mudei? Foi só a minha comparação. Mas é a mesma coisa. O 2 vai multiplicar o H. O 2 vai multiplicar o H. O 2 vai multiplicar o H. Beleza, pessoal? Uma coisa bem simples. Mas você tem que saber montar essa semelhança na hora da prova. Eu vou deixar aqui do jeito que eu tinha feito inicialmente. Beleza? Mas você pode ficar à vontade. Isso. Se você for pensar, sempre vai ser a mesma coisa. O de baixo vai estar para o de cima vai dar para o de baixo. O que vocês não podem fazer é, por exemplo, inverter o H sobre 30, ou, desculpa, inverter o H sobre 1,8 e não inverter o outro lado. Tá entendendo? Porque aí você não vai ter a mesma proporção. Você pode até achar um resultado válido, quer dizer, um resultado, né? Mas ele não vai estar válido, ele vai estar incorreto, provavelmente vai estar na... É porque aqui eu não coloquei as opções, né? Mas no Enem vai ter opção e aí vai ter aquele lá, com certeza, que você vai pensar que é o certo, mas vai estar errado. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar o 2 pelo H e o 30 pelo 1,8. Então, a pessoa querendo entrar agora. Beleza. Pronto, ó. 2H, que é 2 vezes H, né? É igual a 30 vezes 1,8. Eu gosto de fazer assim, eu não gosto de pegar e multiplicar, eu gosto de ver se dá para fazer alguma coisa com ele, né? Beleza. H vai ser igual ao quê? O 30 vezes 1,8 é a mesma coisa que 3 vezes 10, concorda? Então, 3 vezes 10 vezes 1,8, se eu multiplicar 1,8 por 10, vai dar 18, né? Perceba, é a mesma coisa. 3 vezes 18 é a mesma coisa que 30 vezes 1,8. E aí eu divido por 2. Eu passei esse 2 aqui dividindo. Beleza? Pronto. Por que eu fiz isso? Para ficar mais fácil minha conta, né? Porque aqui, ó, eu só divido, ó, 2, eu divido o 2 aqui por 2 e divido o 18 aqui por 2. Então, 3 vezes 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 feio. E 2 dividido por 2 vai dar igual a 1. Beleza. Então, H vai ser igual a 3 vezes 9, dividido por 1, que vai dar 27.
Aqui está em metro, né? 27 metros. Beleza, pessoal. Alguma dúvida em relação a essa proporção? Essa semelhança, né, de triângulos? Bem fácil, né? Não é nem com certeza ele vai piorar. Então, façam questão, por favor. Beleza. Então, o R, né? Resposta, né? Vai dar 27. Beleza. Aqui é o último teorema. Depois eu vou repassar aqui para vocês. Já está acabando a aula. Se depois vocês quiserem que eu volte alguma coisa, repita alguma coisa, pode pedir. O que é que esse teorema me diz? Ó? Se eu tenho uma bissetriz num triângulo, né? Essa bissetriz aqui a gente até já viu em uma imagem, não sei se vocês se recordam. Beleza. AS dividiu esses dois ângulos aqui, esse ângulo aqui em dois. Então, se eu tenho um triângulo que ele tem uma bissetriz, os ângulos opostos vão ser proporcionais. O que é que quer dizer isso? Que AB dividido por BS vai ser igual a AC dividido por CS. Vale, meu Deus, o que é isso? No começo você fica assim, por que que eles são semelhantes, né? Até porque quando a gente faz essa proporcionalidade, a gente faz pela semelhança de triângulos. E aqui eu estou vendo só dois ângulos iguais, né? Que é a bissetriz. Vamos lá. Vou provar aqui para vocês. A olho nu você não percebe, você só percebe depois que você prova realmente. Beleza. Se eu prolongar aqui, ó, quando você tiver em dúvida, sempre prolongue na sua vida. Isso é muito importante. Prolongar, prolongar, prolongar. É o que eu sempre digo. Beleza. Se eu prolongar aqui, ó, o que é que eu vou perceber primeiro? Eu percebo, ó, que eu tenho aqui, ó, um ângulo oposto pelo vértice. Né? Tá oposto pelo vértice? Beleza. Isso aqui é fácil. E o que é que eu percebo também? Ó? Que esse ângulo aqui, ó, vou marcar de azul. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Ah, mas por quê? De cara, se você perceber, se você já tiver uma noção, você percebe, né? Mas deixa eu fazer aqui bem direitinho. Ó, aqui, ó, eu vou ter retas paralelas que eu estou criando, e você pode criar, não tem problema, você só tem que criar certo, né? Às vezes é porque a gente cria errado. Beleza. Eu vou fazer aqui de vermelho para ficar mais fácil vocês visualizarem. Até quando eu estava resolvendo, eu achei estranho, porque que realmente dá esse triângulo era assim. Beleza. ABS é igual a ACS, pois se um é 30 e outro é 30 também. Não, ABS não é igual a ACS, não. Pois se um é 30 e outro é 30 também, um complemento é 60. Sim, tu tá falando do ângulo, né? Desculpa. Sim, sim. Na verdade, não é ABS, é BAS. BAS é igual a SAC, ou C é AS, né? Que o ângulo, ele vai ser... o ângulo, quando eu vou querer falar sobre ele tem que estar em circunflexo, lembra? E aí ele tem que estar no meio. Então, não é ABS, é BAS, beleza? E não é ACS, é CAS ou SAC, ou seja, ele tem que estar no meio. Mas eu entendi o que tu quis dizer, realmente é isso mesmo, beleza? Por isso que, porque aqui já é óbvio porque a questão me deu, né? Então, nem preciso provar nada.
Beleza, ó, só retomando, ó, perceba, ó, aqui eu tenho um ângulo oposto pelo vértice, né? Esse ângulo aqui, ó. E ele vai ser igual a esse aqui, porque ele é oposto pelo vértice, né? Ó. Perceba, ó, oposto pelo vértice. E esse ângulo aqui, ó, vai ser igual ao de azul também, que vai ser igual ao de azul também. Beleza, por que que eu fiz isso? Vou até apagar aqui, que às vezes pode confundir. Ó, porque esse lado aqui vai ser igual a esse. Por que que vão ser iguais? Justamente porque eu tenho dois ângulos aqui azul, ó, em azul. Beleza. Perceba, ó, nesse triângulo aqui eu nem coloquei, ó. Nesse ponto aqui, ó, chamar de ponto D. Nesse triângulo A, B, C, eu vou ter um triângulo isósceles, que foi o que eu falei hoje. Não está muito bem desenhado, viu? Não, nem parece um triângulo isósceles, mas ele é um triângulo isósceles, beleza? Porque justamente porque os seus ângulos são, dois dos seus ângulos são iguais. Então, os seus dois lados também vão ser iguais, né? Beleza. Ó. O que é que vocês podem perceber, ó? É que se eu tenho esse ângulo aqui azul e esse ângulo vermelho, e eu tenho esse ângulo azul e esse ângulo vermelho, eu sei que o ângulo verde, esse ângulo verde aqui que eu estou criando agora, aleatoriamente vai ser igual a esse aqui, ó. Por quê? Por causa da semelhança de triângulos. Justamente porque se eu tenho dois triângulos, né? E eu tenho um lado 30, um lado 60, e no outro triângulo, um lado 30, um lado 60, o outro ângulo que sobrar vai ser igual ao outro também que sobrar. Justamente por causa disso. Então, ó, desenhar aqui bem feio. ABS, só porque não dá dando para ver bem, né? ABS. E o triângulo aqui, ó, DCS, né? Perceba, ó, que ele é o mesmo triângulo. Esse sim é um triângulo igual, que a menina tinha falado, né? Sobre triângulo. Isso sim é que é um triângulo igual, ó. Eu vou ter o D aqui em cima, ó. O C não. O S e o C, ó. Vou fazer aqui pelos ângulos, que vai ficar mais fácil de vocês verem. Ângulo azul, ângulo vermelho, ângulo verde. Ângulo azul, ângulo vermelho e ângulo verde. Ó, esses sim são triângulos semelhantes, né? Beleza. Então, o que é que eu sei, ó? Eu sei que AB dividido por BS, ele é igual a DC, ó, percebam, estou comparando os lados, né? DC dividido por CS. Beleza. O que é que eu sei sobre o lado DC? O lado DC, que é esse lado aqui, ó, DC, ele é igual ao lado AC, ó. Justamente porque ele é um triângulo isósceles. Beleza, pessoal? Que eu já tinha falado anteriormente. Então, aqui eu posso substituir o DC por AC tranquilamente, né? Então, vou apagar aqui, ó, DC, e vou substituir por AC. E é justamente o teorema que a gente queria provar. Ó. AB sobre BS é AC sobre CS. AB sobre BS é AC sobre CS. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Isso aqui costuma cair mais na UES, mas pode ser que o Enem cobre também, tranquilamente. Que é um assunto do ensino médio. Você olha, você acha que não é isso, que não são proporcionais, mas sim, ó, quando você tiver
uma bissetriz e um triângulo, saiba que os seus lados, esses lados aqui adjacentes, ó, AB e BS e AC sobre CS, vão ser iguais, vão ser proporcionais. Você não percebe por essa imagem, mas provando e fazendo os algebrismos, você percebe bem direitinho. Beleza? Bom, isso é tudo. Só para zoar mesmo. É isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta. E aí eu vou estar passando para vocês as questões, né? E aí vocês podem ir resolvendo. E aí tiver dúvida, pode me perturbar também. Beleza, pessoal? É isso. Aqui a apresentação. Pois boa noite, pessoal. Muito obrigado, viu, pela presença e bons estudos.